Então, aqui a gente entra na parte física da ESA, né? Aqui uma questão de fuso horário, lembrando que a cartografia vai pegar a posição do Brasil em relação à latitude e à longitude, lembrando que o Brasil ele tem baixas e médias latitudes, estando com 93% das terras na zona tropical, 7% das terras na zona temperada, né? Lembrando que isso faz com que o Brasil esteja no hemisfério setentrional e no hemisfério meridional ao mesmo tempo, né? E lembrando dos pontos extremos do Brasil, no ponto norte, a gente tem o Monte Caburai, ou Caburaí, em Roraima. No ponto sul, a gente tem o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Isso no caso da latitude. No caso da longitude, nós estamos 100% inseridos no hemisfério ocidental. Então, ponto extremo a leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba, ponto extremo oeste, Serra da Catamana, no Acre, né? E aí a gente tem os fusos horários, -2, -3, -4, -5. Importante saber todos os estados ali dos fusos horários do Brasil. Aqui o problema, o cara sai de Fernando de Noronha, meio-dia, teria que lembrar que Fernando de Noronha é -2, meio-dia, né? E está indo para Belém do Pará. Teria que lembrar que Pará é -3, né? Se o voo durou 5 horas, eu vou a 17, só que ele, como foi para Belém do Pará, ele vai chegar às 16 horas em Belém do Pará. Perfeito. Beleza. Bom, aqui a gente traz o relevo. Quando a gente fala de relevo brasileiro, você tem que lembrar das características gerais do relevo. É um relevo antigo, estável, né, e rebaixado. Antigo, porque a primeira formação vai se dar na era pré-cambriana. 32% do escudo cristalino está no período arqueozoico, 4% no proterozoico. O escudo cristalino é a primeira grande formação, né? São os degraus mais altos do relevo brasileiro. E as demais, né, as bacias sedimentares, se formam, então, nas outras eras geológicas, na Paleozoica, Mesozoica e na Cenozoica, não esquecendo do derramamento basáltico no sul brasileiro, formando o Planalto Meridional na era Mesozoica, com o carvão nascendo na era Paleozoica e o petróleo nascendo na era Mesozoica, né? O Brasil, como já foi borda de placa, ele tem áreas aí, historicamente, que foram vulcânicas, né? Mas hoje ele não tem dobramento moderno, ele não tem montanha, questão que já caiu na ESA, porque justamente ele não sofre mais grandes impactos internos do planeta. Além disso, né, lembrar claramente que o Brasil ele vai ter 3 autores do relevo brasileiro, com grande preponderância na prova para Jurandir Rossi, e aí tem que lembrar, né, basicamente, das unidades de relevo de Jurandir Rossi, do que é planalto, do que é planície, do que é depressão, né? Lembrando que a depressão é o mais importante, aí se a gente colocar numa balança, 100 a 500 metros, abaixo, né, das áreas vizinhas, e dá aquele papiro maneiro no desenho do mapa do Jurandir Rossi, trazendo as depressões ali para ficar ligado na questão das depressões do Jurandir Rossi. Fora isso, a gente tem os agentes externos do relevo, que o concurso volta e meia cobra, intemperismo de um lado, erosão do outro lado, né? Na verdade, é uma consequência, com ravinamento e a vossoroca, que pode ser que caia de uma certa maneira. Beleza, aqui a gente tem, então, o Brasil. Na número 1, ele vai falar que o Brasil possui um relevo antigo, com cratos sendo formado no pré-cambriano, lembrando que crátons é o escudo cristalino, então a número 1 está correta. A número 2, intemperismo químico, é um agente esculpidor do relevo, muito característico das áreas desérticas. Não, aqui seria intemperismo físico. Número 3, o Brasil possui em sua estrutura geológica escudo cristalino e bacia sedimentar, esse último em maioria, tá certo, 64% de bacia sedimentar. Os planaltos brasileiros caracterizados como relevo residual. O relevo residual é aquele relevo que tem resistência ao processo erosivo, pois permanece mais alto que o relevo circundante, por apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. Justamente o que ele falou. Então, a ideia de planalto está em cima, planície está embaixo. Por isso que, no geral, o planalto vai ser compatibilizado com o escudo cristalino e a bacia com a planície. Porém, existem exceções,
como a gente acabou de mencionar aqui. Então, o 4 está correto. E o número 5, por situar em uma área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação de vulcão. Claro que possui, né? O próprio escudo cristalino, em grande parte da sua formação, é vulcânico, né? Então, a gente tem o gabarito aí 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Beleza. 15. A 15 a gente traz os climas brasileiros, né? Vamos lembrar aí dos climas brasileiros, são 6 climas brasileiros, né? Vou botar aqui o mapa rapidamente para a gente lembrar dos climas brasileiros, tá? Aqui a gente tem o clima equatorial, que é aquele clima quente, chuvoso, né, com baixa amplitude térmica. Aqui no meio a gente tem o clima tropical, tropical típico, tropical continental, tropical semiúmido. Esse clima é o maior do Brasil, predominância dele no centro-oeste. Ele vai ter baixa amplitude térmica também, porém com chuva marcada no verão, seca no inverno. Aqui a gente tem o número 3, semiárido. O semiárido ele tem baixa amplitude térmica, alta temperatura e chuva escassa. A chuva vai estar marcada no final e no início do ano, ali, primavera, verão, né? Aqui no litoralzinho, a gente tem o número 4, que é o clima tropical litorâneo ou litorâneo úmido, altas temperaturas, baixa amplitude térmica, influência da maritimidade com chuvas bem distribuídas o ano todo. Aqui embaixo a gente tem o número 5, subtropical, onde a gente tem alta amplitude térmica, porque você já está na zona temperada, com verão quente, inverno frio e chuva distribuída ao longo do tempo. E sobrepondo essa área, principalmente no sudeste, a gente tem o clima de número 6, que é o tropical de altitude, que tem alta amplitude térmica também, com o verão já mais ameno, inverno bem rigoroso, com chuva concentrada no verão, seca no inverno, por causa da não chegada de massa de ar úmida nessas regiões no inverno, né? Uma vez que ela perde a chuva já na parte próxima ao nível do mar. E aí o climograma que está ali, né, que não é comum cobrar a ESA, mas a gente traz o climograma, fica de olho nos climogramas, é o clima tropical de altitude. Perceba, a gente tem uma faixa de temperatura no verão, ó, já bem mais amena, um inverno mais rigoroso, chuva no verão, seca no inverno, lembrando, né, a linha é a temperatura e a barrinha é a chuva. Então, aqui a gente está falando do clima tropical de altitude e ele faz uma ponte ali com a região, no caso, tropical de altitude no sudeste. Beleza. Número 16, ele vai trazer um dos principais polos de cobrança da ESA, que é a massa de ar. Massa de ar Pô, para ama massa de ar. mas essa questão aí é porque não tinha centrais, mas do climograma, no caso. Mas Do foi climograma? assim, eu confundiria, porra, pra caralho se caísse Não, clima. o do tropical é baixa amplitude térmica. Aqui você está vendo, na chuva está muito parecido com o tropical, mas tem alta amplitude térmica, perceba, alta amplitude térmica. Olha o inverno. Muita temperatura. Isso, e o verão já é mais ameno, está saindo ali de 20 graus, mais ou menos, 21. No No caso caso, do, no caso do tropical, as temperaturas são maiores, ele vai marcar ali 26, 25, 24, e vai ter ali 4, 5 graus de amplitude térmica. Aqui você está falando de quase 10 graus de amplitude térmica, 8, 9. Né? Então, o senhor poderia só desenhar o claro, clima do Centro-Oeste, por favor? então, Só para me comparar. Foi até bom você botar isso aí que mais ou eu acho menos isso aqui, ó. que eu mais confundiria seria isso. E a chuva vai ser igual. Chuva Sim, igual. ok. Tá. E aqui a curva ela é bem mais baixa. Claro que você não tem que ficar preso só ao desenho, você tem que olhar no termômetro ali, no grau Celsius, para ver isso. Né? Aí ele vai lembrar que a amplitude térmica nem se compara uma amplitude térmica com a outra. Então, nisso aí você já mata. Sendo que o verão ele vai apresentar temperaturas mais altas do que também ali no tropical de altitude, beleza? Ok. Então, aqui de novo, massa de ar, né? Brasilzão com 5 massa de ar, não pode esquecer isso de jeito nenhum. MEC, a MEA,
né? A MTA, a MTC e a MPA, beleza? Lembrando, MEC, MEA, MTA, quente e úmida, MTC, quente e seca, nascendo ali na depressão do Chaco, e MPA, fria e úmida. E aí lembrar da circulação das massas de ar, também bastante importante, e da predominância, né, dos tipos de chuva a partir das massas de ar. Você tem chuva convectiva, que é chamada de chuva de verão, que é aquela chuva do ciclo hidrológico, presente diariamente na Amazônia. Você tem a chuva de relevo ou orográfica, lembrando, barlavento, sotavento, que acontece tanto na MTA quanto na MEA. A MTA, basicamente, as nossas serras, a MEA, normalmente atrelado ao Planalto da Borborema, né, para passagem de chuva ali para o sertão nordestino. E a chuva frontal, chuva de frente, que é o contato de duas massas, uma fria e uma quente, onde a MPA, no inverno, né, vai entrar no Brasil e vai provocar esse tipo de chuva lenta, que fica chovendo o dia todo, com um volume muito baixo, semana toda, né, com um volume muito baixo. Lembrando que se a MPA chega no centro-oeste, no alto do centro-oeste ou no sul amazônico, a gente tem a friagem, fenômeno da friagem. Beleza. Então, aqui ele vai falar de terra do mar, região sudeste, durante o verão, deslizamento de terra. Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas. Cara, você está falando de encosta, Serra do Mar, orográfica, não tem erro. E a massa de ar, claro, qual é a massa de ar que está colada no litoral, na proximidade ali geomorfológica do sudeste brasileiro, né? MTA, com certeza absoluta, não há dúvida disso. Então, é orográfica com tropical atlântica. Com certeza. Beleza, aqui a gente trouxe um emaranhado das vegetações, né? A gente tem diversas vegetações, lembrando a Mata Atlântica, todas aquelas características da grande biodiversidade, latifoliada, higrófila, perene, enfim, e principalmente lembrar da fragmentação, né, dela, com mata de igapó, várzea, terra firme, solo pobre e lixiviado. Isso é fundamental dentro da ideia da floresta amazônica. Cerrado, a gente tem aquela vegetação com uma estação seca muito bem marcada, raiz profunda, galho retorcido, folhas pequenas que se perdem no outono para diminuir a evapotranspiração, solo laterítico e ácido, e calagem, tem que lembrar também da calagem, a técnica da calagem no cerrado, muito forte isso. Caatinga, ambiente xerófilo, sempre lembrar de ambiente xerófilo, todas aquelas características ali de arbustiva, com cactácea, galho retorcido, a raiz profunda, e o solo raso e pedregoso, intemperismo físico, beleza. Mata Atlântica, é só você lembrar das características da floresta amazônica, é basicamente a mesma coisa, lembrando que a Mata Atlântica é muito mais desmatada do que a floresta amazônica, só restam 7% da formação vegetal. E aí, lembrando também das restingas e dos mangues, os mangues aí com as raízes pneumotóforas, e a vegetação halófita, no sentido de ser raiz aérea, e a vegetação é resistente à salinidade do oceano. No caso do sul brasileiro, a gente vai pegar ali a mata de araucária, que inclusive sai, né, para Minas Gerais, para São Paulo, mas tem predominância no Paraná, madeira riquíssima, grande porte, espaçada, né? E os pampas ou campos gaúchos, onde a gente tem basicamente áreas planas com coxilhas, né, vinculada à pecuária, e também a diferença de campo limpo e campo sujo. Campo limpo, basicamente gramínea, com um ou outro arbusto; campo sujo, gramínea, arbusto e, eventualmente, árvores, vinculado também a esse bioma à arenização, fenômeno da arenização. Não esquecer da Mata dos Cocais, transição ali entre Cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, e também do Pantanal Mato Grossense, que é uma enorme biodiversidade, Mato Grosso do Sul, herbácea, arbustiva e arbórea. Beleza. Aqui, número 1, Floresta Amazônica. Fala. Só um segundo. O senhor falou, o mangue é halófila e higrófilo, né? Pneumotófora. Higrófilo é qual?
Higrófilo é ambiente muito úmido. O mangue também é higrófilo, né? Mas normalmente se usa isso para as grandes florestas. Ah, seria então a Amazônia, Ambiente úmido, é. Ambiente úmido, Mata Atlântica também. tá? Ele seria halófilo também, né? O mangue, ou Oi? não? Seria Isso, halófilo, sim, que é a ambiente salgado, né? isso. Tá, Brasil, Brasil. Pode prosseguir. Beleza. Então, a gente tem aqui, número um, floresta amazônica, a maior tropical do mundo, está certo. Relevo predomina planície, planalto de baixa altitude, está certo. Três estratos, está certo. Mata terra firme, igapó e mata de várzea. E aí, solo profundo, está certo. Alta fertilidade, está errado. Então, fechou Uhum. aqui na alta fertilidade, errou a questão, não Sim. está incorreto. Mata Atlântica possui densa, rica biodiversidade, está certo. Originalmente cobria longo do litoral, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, alargamento para o interior, tá certo, beleza. Caatinga, semiárido, xerófila, folhas pequenas e estreitas, árvores retorcidas, arbusto espinhoso, tá certo. Rio intermitente, beleza. Rio seca, solo raso, beleza. Então, Caatinga tá certa. Cerrado, vegetação, clima tropical, chuva abundante no verão, período de seca no inverno, tá certo. Pampa, ou campos, formação rasteira herbácea constituída por gramínea, pode encontrar desertificação, não. Sim, Arenização. Então, correto. gabarito 2, 3, 4. Alfa. Beleza? Aqui a gente tem as bacias hidrográficas brasileiras, ok? Aonde a gente vai ter basicamente quatro grandes bacias: bacia amazônica, Tocantins, Araguaia, Platina e São Francisco. Lembrando que a bacia amazônica é a de maior potencial para a instalação de energia hidrelétrica, Rio Amazonas é de planície, né? Lembrar do aquífero Saga, embaixo da Amazônia, maior aquífero do mundo. A Tocantins, Araguaia, a gente tem Tucuruí, no Rio Tocantins, né? Uma hidrelétrica, terceira maior hidrelétrica do Brasil. Essa é a maior bacia exclusivamente brasileira, projeto de mineração dos governos militares. São Francisco, rio predominantemente de Planalto, né, faz a ligação entre, entre o Sudeste e o Nordeste, né, e é um rio com movimentação ali de várias hidrelétricas, Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso, né, e tudo mais, não esquecendo da transposição do São Francisco. A Platina dividida em Paraná, Paraguai e Uruguai, os três rios principais nascendo no Brasil, né? O Paraná nascendo ali no Triângulo Mineiro, entre o Rio Grande e o Paranaíba, a formação da principal hidrovia do Brasil, Tietê-Paraná, embaixo ali o aquífero Guarani, né? A hidrelétrica de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do país, binacional com Brasil e Paraguai. Lembrando também do Rio Paraguai, que é o segundo rio mais navegável do Brasil, que vai nascer no Mato Grosso e vai descer e vai juntar ali com a bacia do Paraná, fazendo a hidrovia Paraná-Paraguai. E a do Uruguai, né, nascendo ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Pelotas, né, e Canoas, a confluência, juntando ali e desaguando no Estuário da Prata. Beleza. Mestre, Número eu, um, você Amazonas. relembrou, eu tenho só umas dúvidas. Só para o Tocantins Araguaia, a bacia Tocantins, a maior brasileira, Isso, estou exclusivamente. anotando, tô anotando aqui exclusivamente. São Francisco, a pegadinha Planalto. É, Majoritariamente. só uma dúvida. A Itaipu é Brasil-Paraguai, mas ela fica na bacia do Paraná, correto? Paraná. Isso. Bacia do Paraná, Brasil. Beleza. Então, número um, O Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, na Minas Serra da Gerais. Canastra, né? Isso. Brasil, pode prosseguir. Beleza. Então, número um, Amazonas, típico de planície, está certo. Considerado escoamento regional, está certo. No entanto, especialmente afluente, possui capacidade de gerar energia hidrelétrica, podendo destacar o Xingu. O Xingu é o rio que tem Belo Monte, que hoje é a segunda maior do Brasil. Então, isso aqui está correto, é o número um. Número dois, ele vai falar que São Francisco é um rio totalmente de planície, na verdade, é predominantemente de planalto, né? Então, está errado isso aqui. A número três, ele vai falar que a bacia do Paraná, papel de destaque na bacia platina, possui grande importância, tanto em termos de navegação, olha aqui, ó, Tietê Paraná, como geração de eletricidade com Itaipu, tá certo?
e no 4 ele vai falar que o rio Araguaia está instalada Tucuruí, mas não é, no Tocantins. Então, gabarito 1 e 3. Beleza. Aqui, Zona Franca de Manaus, que lembra, que serve para a gente relembrar, né, aqui os grandes movimentos da Amazônia. A Amazônia Legal, a Sudã, a Suframa, que são superintendências, né, o Calha Norte, o CIVAM e o CISFRON, sistemas ali de proteção por satélite. No caso do CISFRON, a fronteira territorial brasileira também com tropas. Então, e, claro, a Zona Franca de Manaus, que é o principal eixo, né, que a gente tem nas cobranças ali, um complexo industrial com grande entrada de capital internacional para fomentar essa integração maior, né, da Amazônia, para entender ali como uma área amazônica consolidada para atração de mão de obra, para geração de infraestrutura. Tudo isso é carregado pela Zona Franca de Manaus, que é uma maquiladora, ou seja, é um complexo de montagem de indústria de bem de consumo durável, principalmente moto e eletrodoméstico, eletroeletrônico de forma geral, né? Então, essa é a base da Zona Franca de Manaus. Aqui ele vai falar, na número 1, que a implantação foi uma estratégia geopolítica para reforçar o poder nacional de fronteira, está certo, a número 1 está correta. A número 2, ele vai falar dos capitais transnacionais dominantes e praticamente não se utiliza matéria-prima da região, está certo também, né? A matéria-prima ela vem de fora, na verdade, de novo, é uma maquiladora, é uma montadora, então você vai pegar aquele produto já semi-preparado e vai montar, e grandes incentivos, inclusive, para o capital estrangeiro, né, para fomentar o investimento ali. Na 3, ele vai falar da produção predominantemente de automóvel, está errado, né, é moto, a de Manaus. E a 4, ele vai falar que em 1990, com a abertura, isso facilitou para a Zona Franca de Manaus. Na verdade, prejudicou, porque você tem uma competitividade maior, né, de empresas ali com o neoliberalismo. Então, a número 4 está incorreta, então o gabarito é 1 e 2. Muito Beleza. Bom. Aqui a gente já falou, né, na verdade, da fronteira marítima. Eu botei aqui. Foi repetido. Beleza. E aqui o Nordeste. Cara, o Nordeste a gente tem que entender as sub-regiões. Zona da Mata, região mais tradicional, com o plantation açucareiro em latifúndio, voltado para exportação escravista, né? E hoje, né, ao longo do século XX, a indústria de base, com um polo, por exemplo, de Camaçari na Bahia, e hoje mais presente a indústria de bens de consumo durável com o automóvel e o turismo. Na parte do Agreste, a gente tem a policultura de produção, né, para a própria região e também as feiras artesanais nas áreas mais urbanizadas. No sertão, a dicotomia entre a miséria e os grandes movimentos latifundiários, né, com a presença também da fruticultura irrigada no Vale do Rio São Francisco, Juazeiro e Petrolina, essa ideia tem que estar na cabeça, e o meio norte com a questão do Matopiba, né, com a soja, principalmente do sulista, que sobe até essa região do oeste baiano para fomentar o agronegócio. Não é só a soja, milho, feijão, arroz, mas a soja normalmente é o que aparece nas provas. E aqui ele traz o traço incorreto, né? Ele quer o incorreto, ele vai falar na letra A, zona da mata úmida, nordeste açucareiro, organizado em torno de minifúndio, na verdade, de latifúndio, né? Esse é o erro da questão. A letra A é o equívoco. Na letra B, a gente traz basicamente a formação do território nacional, lembrando, basicamente, século XV, Tratado de Tordesilhas, século XVI, a gente tem o Brasil muito no litoral, né? A interiorização ela foi muito lenta, os grandes estados, pau-brasil e a cana-de-açúcar. No século XVII, a gente tem já a interiorização com as drogas do sertão, a pecuária no Vale do São Francisco e os fortes de proteção, tanto dentro da Amazônia quanto no litoral, isso tem que estar na cabeça. 18, Tratado de Madrid, que vai expandir de fato o território nacional. 19, a maior formação de linha de fronteira no Império Brasileiro, que só faltou, inclusive, o Acre para ter o Brasil inteiro, né, como a gente conhece hoje. Acre esse, que foi comprado da Bolívia no Tratado de Petrópolis, no início do século XX. Então, aqui, no caso, ele está
falando exatamente sobre o Tratado de Petrópolis, que vem da Bolívia. E isso aqui, para a gente fechar, é aquilo que eu te falei na outra semana, se foi semana passada, né? Sim. Não esquecer dessas palavras-chave, fazer. Aqui não tem jeito, aqui é chato mesmo, tem que ser Gravar. decorar unidade de proteção ambiental integral, perdão, e unidade de uso sustentável. Tranquilo? Tranquilo. Mas, rapidão, antes de encerrar, eu só queria fazer uma dentro da parte do sertão. O polo de Camaçari, ele é um polo de Petróleo. petróleo, né? Ele fica na Bahia, Isso. só anotar aqui, e ele fica na Zona da Mata. Zona da Mata. Zona Petróleo. da Mata. Petróleo. Só um minuto, só anotar aqui. Aí, o Agreste, ele é mais voltado para Mercado interno. Mercado interno nordestino. mercado interno e feira. Isso, policultura, né? Policultura alimentícia, então vai trabalhar com arroz, feijão, batata, tal, e vai alimentar principalmente a zona da mata, que é a mais povoada. Deixa eu anotar. Alimentar. O Sertão, fruticultura, São Francisco, E a disparidade de riqueza. disparidade de riqueza, disparidade de riqueza. Acho que é só isso. E só voltando lá atrás, o trem no Brasil, ele agora é visto mais pela forma cultural, né? É de turismo. 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 Tá, ok. Só isso mesmo. Aí sanou todas as minhas dúvidas e eu tenho certeza que eu tive um bom preparo e com certeza, se Deus quiser, o gabarito vai vir. E não tenho dúvidas que eu tive em boas mãos. O senhor deu é, o conteúdo adequado, preparado, voltado para a prova, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, Deus vai iluminar minha mente lá no dia da prova, e eu vou lembrar de tudo que o senhor falou e vai cair praticamente todas as questões parecidas, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou gabaritar essa prova e é isso. Vamos ver no que vai dar, mas eu É tô com isso. esperança que vai dar tudo certo, porque eu sei que o senhor entregou material de qualidade e um conteúdo que pouquíssimos professores eu Pô, já vi entregar. pô, muito obrigado aí pelos elogios. Não, Em não breve, é elogio. Eu não estou te elogiando, eu estou te afirmando o trabalho bem feito que o senhor fez. Isso daí não, tipo, obviamente é um elogio, mas eu só estou é, sendo sincero, entendeu? Porque hoje em dia é muito difícil achar um professor que é voltado, determinado para a banca, que procura questões que são relacionadas ao tema, que são relacionadas, que caem igual a nossa banca, entendeu? Geralmente a pessoa pega professor de Enem, professor enfim, professor que não é voltado, que não sabe nem o que está fazendo. Então, obviamente é um elogio, mas eu estou sendo 100% sincero. é um trabalho, mas é isso. O professor ele tem um pouco disso, né? A questão humana ela é muito latente na gente. Então, ouvir isso de você, claro que conforta muito e faz a gente querer seguir, né? E é isso, cara. É só agora executar o que a gente trabalhou. Se você tiver acesso à prova, depois manda a prova também. E Pode vamos deixar. tentar que esse gabarito aí vai sair. A vaga é sua, com certeza absoluta. Um grande Amém. prazer, cara. Tamo junto, vamos manter contato. Né? Eu Não, com vou estar certeza. em viagem, vou estar voltando para o Rio aí no final do domingo, mas você tendo a prova, você já me manda, que quando eu tiver o acesso aqui, chegar em casa, eu já vou olhar também a prova toda, né, geral e tal. Pode deixar. E aí a gente vai falando aí. Valeu? Com Obrigadão, certeza. cara, pela confiança. Vou trazer boas notícias. Pode É isso deixar. aí. Com certeza Tamo junto, absoluta. mestrão. Bom final de semana Valeu, aí. Forte abraço. abraço. Tamo junto.